Salmo número 103, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. E depois vamos ler também o verso 17. Nos diz assim a palavra de Deus: a misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Agora vamos ler nesse mesmo salmo o verso 17, que diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Que assim seja. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Vamos hoje então aprender um pouquinho sobre os benefícios de Deus. As coisas que Ele tem para nós. A primeira coisa que nós lemos aqui no Salmo 103... no verso 1, é: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. O que é bendizer? É louvar, é engrandecer, é glorificar, é dar glória, é prestar culto, é exaltar o nome do Senhor. Então veja só, quando a Bíblia diz bendize, ó minha alma, ao Senhor, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava dizendo: a minha alma deve engrandecer a Deus. O meu corpo todo, ó, quando ele diz e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Então nós temos que glorificar a Deus, irmãos, não apenas quando está tudo bem, não apenas quando estamos satisfeitos, mas principalmente quando as coisas vão mal. E tudo que há em mim, ou seja, não é só com palavras, é com o coração, é com a alma, é com o espírito. Então tudo que há em mim, porque nós seres humanos somos espírito, alma e corpo. Então todo o nosso ser deve louvar ao Senhor. Foi como Davi iniciou então esse salmo. E ele continua dizendo: ó, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que significa isso? Então eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que glorificar a Deus, exaltar o seu nome e prestar culto a Ele, só a Ele e a mais ninguém. Então quando nós viemos para a igreja para participar de um culto, nós não estamos aqui apenas por estar, mas nós viemos prestar culto a alguém, e esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Amém?
Então, bendize a minha alma ao Senhor, temos que louvar a Deus, mas não fica só nisso. Diz, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quer dizer, minha alma, não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. O que significa isso? Você deve lembrar, nós temos que lembrar a cada dia, a cada momento, o que o Senhor fez por nós. Principalmente a salvação da nossa alma. Porque como eu falo sempre para vocês, Jesus não veio aqui na terra, se fez homem, para nos deixar rico. Jesus não veio aqui na terra para nos dar tesouros nessa terra. Ele veio aqui para morrer, para salvar a nossa alma. Então o mais importante de tudo é ser salvo. Ah, pastora, eu estou enfrentando lutas, dificuldades, provações. Todos enfrentamos. Mas tem um detalhe. Se você é salvo, isso tudo fica desse tamanho assim. Ele não tem valor. O mais importante é ser salvo. Amém? Então bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E agora aqui o rei Davi começou a dizer alguns dos benefícios de Deus. Que são benefícios? São coisas boas que Deus faz por nós. Porque Deus é bom, Deus não faz nada de mal para ninguém. Mas aqui então ele começa a falar alguns dos benefícios, porque não fala de todos aqui. Mas nós vamos ver esses aqui então que Davi falou nesse salmo. Hoje nós vamos falar sobre esses. E no versículo 3 então, ele diz assim, ele quem? Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha só, nós sabemos que somos pecadores, né, irmãos? Amém? Somos todos pecadores, o único que nunca pecou foi o Senhor Jesus. Então, se somos pecadores, sabemos que temos que ser perdoados, porque se não formos perdoados, não seremos salvos. Mas olha só, quando Davi fala aqui, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, no versículo 10, que nós não lemos, ele fala também, não nos trata segundo os nossos pecados. E no versículo 12 ele diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então o que nós temos que entender é o seguinte, existe pecado, existe transgressão e existe iniquidade. Eu quero que você hoje entenda bem a diferença entre eles. Ah, pastora, mas tudo não é pecado? É pecado. Mas pecado é uma palavra muito ampla e que nós devemos entender o que significa tipos de pecado. Então veja só, aqui no versículo 3, Davi falou, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então esse é um benefício de Deus, perdoar as nossas iniquidades. Mas o que é uma iniquidade? Quero que você guarde bem assim, ó. Existe pecado, existe transgressão, como nós lemos ali, e existe iniquidade. Tá? Então eu vou começar falando pelo pecado. Pecado, a palavra já diz, é errar o alvo. E acontece pelas nossas imperfeições. Então é aquilo que nós fazemos, né? Por exemplo, todos nós pecamos. Todo dia a gente peca. Se você não peca em palavras, você peca em atitudes, você peca em pensamento. Então são coisas que você faz porque você é imperfeito, que eu faço porque eu sou imperfeita. Quer dizer, nós somos pecadores. Só que tem uma diferença.
entre pecado, iniquidade e transgressão. Então, pecado, eu vou te dar um exemplo para você entender o que é o pecado em si. Um exemplo bem fácil para você guardar na tua mente é aquela pessoa que não controla o seu temperamento. Isso é um exemplo de pecado. Tá? Eu só estou dando um exemplo. Claro que tem vários outros pecados. Mas eu vou dar um exemplo aqui para que você guarde bem. Então, o pecado é errar o alvo. Ou seja, você até quer fazer as coisas certas. Mas quando você viu, você já fez errado. Então, o exemplo que eu usei aqui foi esse. Aquela pessoa que não consegue controlar o seu temperamento está pecando. Tá, irmãos? Não significa que é o único pecado. Se fosse só isso, seria uma alegria, né? Mas não é. Mas é o exemplo que eu escolhi. Então, pecado é isso. Você até quer fazer as coisas certas. Mas quando você viu, você já fez errado. Que o próprio apóstolo Paulo falou isso, né, em Romanos capítulo 7, versículo 19, o apóstolo Paulo falou isso, ele disse, o que eu quero fazer, que é certo, eu não faço, e faço o que é errado. Então imagine, se o apóstolo Paulo, que recebeu diretamente do Senhor Jesus, o evangelho que ele tinha que passar para nós gentios, e falou isso, imagina nós. Ele era um ser humano igual a nós, mas ele teve uma revelação tão grande, e mesmo ele tendo aquela revelação tão grande, ele ainda falou isso, que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas ele fazia o mal que ele não queria. Então imagine nós hoje, né? Rodeados de tantas coisas no mundo que é oferecido para nós e que às vezes a gente não vigia o suficiente e acaba fazendo. Então, pecado é isso. Ficou entendido, irmãos? Amém? Pecado é isso. Exemplo simples. Quem não controla o seu temperamento está pecando. Transgressão. Porque transgressão, então, o rei Davi também falou aqui. O que é uma transgressão que nos fala no versículo 12? Transgressão é se rebelar contra uma lei e ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado, dizendo isso não pode fazer. Então isso é uma transgressão. Resumindo, transgredir uma lei. Tá? Outro exemplo para você guardar bem. Se você sai com o teu carro na BR e ali está a placa 80 quilômetros, o permitido, e você vai a 120, você está cometendo uma transgressão. Você está transgredindo a lei. Por quê? Porque você sabe que ali a placa está avisando que não podia passar daquela velocidade, mas você sabe disso. E você fez. Você continuou fazendo. Então isso foi uma transgressão, porque você desobedeceu uma lei de trânsito. Mas, quando nós olhamos para o lado espiritual, transgredir é desobedecer uma lei de Deus. Por exemplo, vamos falar aqui um pouquinho dos 10 mandamentos. Se você sabe que é pecado roubar, porque está escrito lá, né? Não roubarás, e você rouba, você está cometendo uma transgressão. Aquilo ali não é mais só um simples pecado, é uma transgressão. Você está cometendo uma transgressão contra a lei de Deus. Então isso é uma transgressão. Tá, irmãos? Então o exemplo aqui para você guardar bem é quando você dirige acima do permitido, né? Ou quando você rouba, quando você adultera, quando você... Tudo que está lá nos 10 mandamentos, e não só nos 10 mandamentos, porque a lei do Senhor, ela tem 613 preceitos, ou seja, 613 ordens
A Bíblia nos fala dessas 613 ordens, que é a lei de Deus. Então, se nós quebramos qualquer uma delas, nós estamos cometendo uma transgressão. E nós estamos, então, transgredindo contra Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? E aí, no versículo... deixa eu achar o versículo aqui. 3, né, que foi o que nós lemos, nos fala a respeito de iniquidade. Então, olha só, já vimos o que é pecado, já vimos o que é transgressão e já vimos o que é iniquidade. Vamos ver agora. Iniquidade. O que é uma iniquidade? Tem diferença de pecado e de transgressão. Por quê? Porque iniquidade é algo interno, é dentro de nós. A transgressão, você sabe que está fazendo errado e continua. É uma escolha tua. A iniquidade está dentro de você. Ou seja, um pensamento, um sentimento perverso, um sentimento ruim, malicioso, qualquer tipo de coisa que está ali dentro de você. Então isso é iniquidade, tanto que no hebraico, a palavra iniquidade significa curvatura. Por quê? Porque é algo que está torto dentro da pessoa. Então, quando nós cometemos iniquidades, nós estamos cometendo coisas que não estão retas, estão tortas, quer dizer, não combina com a palavra de Deus. Isso é iniquidade. Tá, irmãos? E um exemplo aqui agora para você entender bem, está no Salmo 51. Quando o rei Davi pecou, coloca aí para nós, Gui, Salmo 51. Ali nos fala dessas 3 formas de nós errarmos. Ó, versículo 1. O rei Davi falando também. Aqui, quando ele foi confessar o pecado dele, que ele tinha pecado com Batseba. Então ele disse assim, ó, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, observaram como tem 3 coisas, maneiras de nós errarmos que nos separam de Deus. Então, pecado, transgressão e iniquidade. E para nós entendermos bem isso aqui, então, vamos usar esse mesmo exemplo de Davi. Davi, ele pecou porque ele cometeu iniquidade, ou seja, algo interno dentro dele, porque quando ele olhou pela janela, ele viu a Batseba tomando banho, nua, bonita, e ele sentiu aquilo então. Então ali ele cometeu iniquidade. Iniquidade na área da luxúria. O que é luxúria? É tudo que engloba pecado sexual. Então o rei Davi cometeu a iniquidade. E a iniquidade levou ele a cometer a transgressão. O que ele cometeu de transgressão? Ele quebrou a lei de Deus quando ele teve relações com Batseba, que era casada, então ele cometeu adultério. E daí ele ainda mandou matar o esposo dela, para poder casar com ela. Então ele transgrediu mais uma lei, já tinha transgredido a lei do não adulterarás. E agora transgrediu mais uma lei, que Deus também disse, não matarás. Então ele pecou, né? Ele cometeu iniquidade, e a iniquidade que ele cometeu levou ele a cometer a transgressão. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, ali ele falou, apaga
as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, as 3 coisas que nós praticamos e muitas vezes não nos ligamos, que tem diferença entre um pecado e outro. Tem graus de pecado. Eu já expliquei isso aqui para vocês, eu já preguei sobre isso, que até no próprio inferno vai ter graus de castigo pelos pecados que cada pessoa cometeu. Então, cada coisa que nós cometemos tem as suas consequências. Então, olha só, aqui quando no versículo 3, no verso 3 do Salmo 103, ele diz, é quem perdoa todas as tuas iniquidades, nós temos que lembrar disso aqui, desse benefício de Deus, de que Ele nos perdoa. Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E precisamos do perdão. Se nós não formos perdoados, nós não poderemos ser salvos. E tem um detalhe, se nós não perdoarmos as pessoas que nos fazem mal, que nos prejudicam, nós não seremos perdoados por Deus. Então a palavra perdão engloba muita coisa. Porque você não pode fazer a oração do Pai Nosso, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Você não pode fazer a oração do Pai Nosso se você não perdoa aqueles que te ofendem, que te magoam. Como que você vai orar e dizer, né, o que o Senhor Jesus falou, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não perdoou, você vai estar cometendo 2 pecados na mesma hora. Você vai estar dizendo ali que você perdoa a coisa que você não perdoou e vai estar mentindo. Então, o perdão é muito importante. E outra coisa também, o perdão, irmãos, ele impede, quando nós não perdoamos, quando nós não perdoamos, essa falta de perdão, ela prejudica muito a nossa vida. Pelo fato de que é nós que estamos presos e não aquela pessoa que você não perdoou. É você quem está carregando aquele peso do pecado, é você que fica sofrendo. É como você tomar veneno querendo que o outro morra, né? Então o perdão é muito importante. E uma das coisas que nós podemos ver no dia a dia da igreja, a respeito de perdão, quantas pessoas já me perguntaram, pastora, por que tem gente que cada culto cai na oração de libertação? Eu não estou dizendo que seja isso o motivo de todos, mas estou dizendo que esse é um motivo que pode fazer com que isso aconteça. Se a pessoa não perdoa, ali na hora da oração, ela recebe a oração, fica liberta, mas ela sai daqui da igreja para fora, ou até dentro da igreja ainda, ela continua com aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio, ela não perdoou alguém que ela tem que perdoar. Aí o que Jesus falou que acontece? Que o demônio que saiu dali anda por lugares áridos, mas ele resolve voltar. E quando ele volta, ele vê a casa varrida e adornada, quer dizer, a casa ficou vazia porque ele saiu. E aí ele volta com mais 7. Então já não vão ser só mais um demônio na pessoa, vão ser 8, porque é ele e mais 7. Ficou entendido isso, irmãos? Então é por isso, muitas vezes, uma das situações que acontece é a pessoa que não perdoa, não fica liberta. Porque não tem como o Espírito Santo agir num coração que não sabe perdoar. E daí, quando ela guarda essa falta de perdão, que ela não libera o perdão, ela está dando autoridade para que o demônio faça da vida dela o que quiser, porque ela não está obedecendo ao Senhor. Então é uma iniquidade, é um sentimento torto que está dentro da pessoa. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Quem sabe você diga assim, pastora, mas você não sabe o que me fizeram, eu não consigo perdoar. E o que fizeram para Jesus? E enquanto estavam pregando ele na cruz, ele dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Você sofreu mais do que Jesus?
para você não ter condições de perdoar? Então esse benefício do perdão é maravilhoso. Por quê? Porque sem perdão nós não somos salvos. Agora no versículo... Deixa eu continuar lendo aqui. No mesmo versículo 3, o rei Davi continua dizendo: quem sara todas as tuas enfermidades. Lá no Salmo 103. Então veja só. Ele nos perdoa. Ele nos cura. Então é outro benefício. Não esqueçam que o que nós estamos aprendendo aqui nesse Salmo são os benefícios de Deus. Então nós não vamos ler todo o Salmo, espero que você leia na tua casa, mas eu quero ler apenas os que estão falando mais a respeito dos benefícios, quer dizer, das coisas que o Senhor faz por nós. Então Ele nos perdoa e Ele nos sara. Só que aqui merece também uma explicação um pouquinho maior, porque esse benefício da cura, o Senhor Jesus nos deu enquanto Ele ainda estava aqui na terra, caminhando, pregando, antes de Ele chegar na cruz. E algumas pessoas acham que o Senhor Jesus levou as nossas dores, as nossas doenças e as nossas enfermidades só quando Ele já estava pregado na cruz. Não é verdade, tá? Coloca aí para nós, Gui, Isaías 53. Acho que é o versículo 4. Isso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então aqui o profeta Isaías, muito antes de Jesus até nascer aqui na terra, já estava dizendo que Jesus levaria sobre Ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. Mas agora nós temos que entender um pouquinho melhor esse versículo. Agora coloque Mateus 8:17. Já falei aqui também sobre esse assunto. Se você estava no culto, você vai lembrar. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então aquilo que nós lemos antes, agora foi citado no Novo Testamento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Só que antes um pouquinho, volta ali no 16, diz assim, caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Por que Jesus curou todos os enfermos naquele momento? Porque Ele, naquele momento em que a pessoa que estava diante dele ficava curada, que estava doente, ficava curada, é porque Ele tinha pego aquela doença para Ele. Antes mesmo de chegar na cruz. Pastora, mas então Jesus não levou as nossas doenças na cruz? Levou sim, porque Ele foi colocado na cruz. Mas as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, Ele já tinha levado sobre Ele antes de Ele ser crucificado. Então imagine assim, o amor de Jesus por nós foi tão grande que Ele assumiu as dores daquelas pessoas. E hoje Ele assume as nossas. Mas Ele levou na cruz? Claro que levou, só que Ele assumiu antes. Então os benefícios de Deus também agem na área da cura. Não sou contra a cura, vocês sabem disso, eu mesmo já fui curada muitas e muitas vezes pelo Senhor. Mas, aquilo que eu digo sempre, Jesus não veio só para nos curar.
e nem para nos deixar rico. Ele veio para nos salvar. A salvação é mais importante que a cura. Por isso ele assumiu as nossas doenças, mas ele precisou morrer na cruz ainda. Para quê? Porque na cruz ele salvou a nossa alma. Amém? Entendido isso, irmãos? Então a cura é mais um dos benefícios que Deus nos dá. Tá bom? Vamos ver aqui então outro benefício. Versículo 4 agora. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida? Quero que você observe esse pedacinho aqui do versículo. Daí, da misericórdia, vamos falar daqui a pouquinho. Então, quem da cova redime a tua vida? É um benefício de Deus. O que significa isso, irmãos? Veja só, o Senhor nos tirou da cova. Cova é um lugar do quê? De morte, né? De morte. O Senhor nos tira da cova. O Senhor nos livra da morte. Como assim? Todos nós estávamos condenados ao inferno, como eu também vivo falando para vocês. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Todos nós morreríamos e íamos para o inferno. Mas Ele nos redimiu da cova. Então o que é isso? Ele nos deu redenção. O que é redenção? A palavra redenção significa auxílio, proteção, que livra de situação difícil, que salva. Jesus nos livrou da pior situação que podia existir, o inferno. Então Ele nos redimiu, Ele nos deu redenção, nos livrou da morte, nos livrou da cova, nos deu redenção. Amém? Então livrar de uma situação difícil, salvar. Jesus nos livrou do inferno. E às vezes quando a gente fala, né, para alguém, Jesus quer te salvar, Jesus quer salvar a tua alma, essa pessoa diz assim, mas salvar do quê? Eu estou bem, estou vivo, estou com saúde. Salvar do quê? Do inferno. Porque quem não aceita Jesus, vai para o inferno. Então Ele nos deu redenção. Ele nos tirou da cova. E a cova aqui representando morte espiritual. Então todos nós merecemos o inferno. Mas Jesus, pelo seu grande amor, Ele nos tirou de lá. E nos trouxe, a palavra de Deus diz que o Senhor nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O que significa isso? Saímos do reino das trevas e entramos no reino de Jesus. O reino de salvação. Amém? Então olha só, é mais um dos benefícios de Deus. Aquilo que Deus faz por nós. E às vezes as pessoas dizem, mas Deus não lembra que eu existo. Deus não está nem aí para os meus problemas. Estou aqui sofrendo e Deus não se importa comigo. Deus não se importa com você. Ele salvou a tua alma do inferno, se você aceitar Jesus, é claro. E Ele não fez nada por você? Você podia estar sem ter o que comer. Você podia estar sem ter o que vestir. Você podia estar pobre ao último, mas se você for um salvo, é tudo que importa. Amém, meus amados? Então, você pode estar na pior situação da tua vida, mas os benefícios de Deus estão sobre você. Porque Ele te tirou da cova, Ele te tirou da morte, Ele te tirou do inferno. O inferno era para nós. Não existe pessoa que seja salva porque seja boazinha. Não existe pessoa que seja salva porque faz boas obras para os outros. Ninguém vai para o céu por boas obras. Nós só vamos para o céu através do sacrifício de Jesus. Então não tem outra maneira de ser salvo.
E algumas pessoas ainda dizem, Deus não se importa comigo. Se Ele não se importasse com você, Ele não tinha mandado Jesus. Jesus não teria deixado a glória dele no céu para vir aqui, morrer, sofrer no nosso lugar, derramar o seu sangue até a última gota. Por quem que Ele fez isso? Por mim e por você. E as pessoas são tão ingratas que só procuram Deus na hora do apuro, né? Quando tá coisa meia difícil, corre para Deus, corre para a igreja. Deus merece só isso? Por ter salvado a tua alma? Não somos, irmãos, olha só, não é Deus que precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Deus vai continuar sendo Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória. Se uma pessoa não quiser aceitar Jesus como Salvador, Ele continua sendo Deus. Mas quem vai perder com isso é a pessoa. Então não é Deus que precisa de nós. Tem gente que pensa assim, eu vou no culto hoje porque Deus precisa de mim. Deus não precisa de você nem de mim. Nós precisamos dele. Amém? Muito bem, então esse é mais um dos benefícios do Senhor, né? A redenção, quer dizer, Ele nos tirou da morte, Ele nos tirou do inferno, Ele nos remiu. Vamos citar só um versículo aqui para comprovar isso que eu estou te falando. Coloca aí para nós, Gui, Colossenses 1, 13 e 14. E que nos tirou do poder, aqui está falando de Jesus, né? E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Então o Senhor nos deu a redenção, é um dos benefícios que Ele faz por nós. Quem sabe você já tenha lido muitas vezes o Salmo 103, mas nunca parou para pensar nesse sentido, né? Porque às vezes, eu digo sempre assim, irmãos, a Bíblia não é um livro para se ler, a Bíblia é um livro para se estudar. Porque quando você só lê, você passa por cima de coisas preciosíssimas. Nós temos que estudar. Amém? Outro benefício de Deus por nós. Agora então, o finalzinho do versículo 4. E te coroa de graça e misericórdia. Deus nos dá graça e misericórdia. O que significa isso? A palavra graça, todo mundo sabe, essa frase é bem conhecida, é um favor imerecido. E realmente é. Mas essa graça, ela é tão grande que ela engloba a misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia de Deus por nós, ela não tem explicação. Como eu falei antes, nós merecíamos o inferno, mas Deus teve misericórdia de nós. O que é essa misericórdia? É perdoar por bondade. Deus nos perdoa porque Ele é bom. É claro que através do sacrifício do Senhor Jesus, mas Deus não precisava ter enviado Jesus. Ele podia muito bem ter nos abandonado à própria sorte. Pecaram? Então se vire. Mas não. Quando Adão pecou, Deus já providenciou salvação para nós. Já estava preparada desde antes de Deus criar o homem, desde antes de Deus criar a terra. Então a bondade de Deus é tão grande que misericórdia significa
perdoar por bondade. Então é a graça, é o favor imerecido, nós não merecemos, mas Deus nos dá da sua graça. É a misericórdia. E a palavra misericórdia, quem sabe você acha estranho a frase que eu vou te dizer, mas é ter um miserável junto ao coração. A palavra misericórdia é ter um miserável junto ao coração. Como assim? Porque misericórdia, no grego, significa se eu não pôr o óculos agora, eu não vou enxergar a minha letra pequenininha aqui. Miseratio, que é miséria. E córdia, ou córdias, significa coração. Então, misericórdia é ter um coração compadecido sobre a miséria humana. Então, é você ter um miserável junto do coração. Nós, como pecadores, somos todos miseráveis. Mas Deus tinha cada um de nós junto do coração dele. Então Ele teve misericórdia de nós. Ficou entendido isso? Amém? Então Deus teve misericórdia de nós, quer dizer, misericórdia é ter um miserável junto ao coração. Nós somos os miseráveis. E Deus tinha nós junto ao coração dele, mesmo nós ainda não tendo aceitado a Jesus, nós não tínhamos nem nascido ainda, Deus já tinha usado de misericórdia para mim e para você. Amém? Então olha só, será que Deus não se lembra mesmo que você existe? Será que Deus não se importa com o que você passa no dia a dia? Se antes de você nascer, Ele já tinha você perto do coração dele. Eu digo você, referindo a mim também. Então Ele já tinha nós junto do coração dele. Então nós, miseráveis pecadores, já estávamos próximos do coração limpo, perfeito e santo de Deus. Então mais um benefício de Deus é a sua graça e a sua misericórdia. Então Ele nos perdoa, Ele nos cura, Ele nos redime, nos dá da sua misericórdia. Outra coisa, o benefício da longevidade. O que é isso? Benefício da longevidade. Vida longa. O Senhor nos dá vida longa. Pastora, mas nem todo mundo vive 70, 80 anos, alguns morrem cedo. Sim, mas enquanto você está vivo, o Senhor te coroa de graça, misericórdia e de bens espirituais. Não estou nem falando de bens materiais aqui, mas de bens espirituais. E aquele que tem longevidade, que tem a graça de Deus de viver muito, o Senhor farta de bens a sua velhice. Quais são esses bens? Esses benefícios de Deus. Sem falar dos materiais que Ele dá também. Mas se Ele não desse nada para nós no sentido material, se nós vivesse passando fome, a misericórdia dele ainda estaria conosco, no sentido espiritual, porque Ele salvou a nossa alma através de Jesus. Amém? Então Deus nos dá o benefício da longevidade. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pode pôr lá para nós, Gui. Nos fala a respeito disso aqui, né? Benefício de longevidade, vida longa. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui foi o primeiro versículo que Deus nos falou a respeito disso, de vida longa. Tá?
O que é honrar pai e mãe? É honrar, é respeitar, é dar o louvor devido para um pai, ou dar um louvor devido para uma mãe. Louvor aqui eu estou falando não no sentido de adoração, mas de consideração, de respeito, né? Tá, pastora, mas o meu pai e a minha mãe não servem a Jesus, então eles me mandam fazer coisas que eu não gosto e não quero fazer porque vai contra a palavra de Deus. Eu tenho que honrá-los assim mesmo? Sim, tenho que honrá-los por ser pai e mãe, mas não significa que você tem que obedecer aquilo que eles estão te ensinando de errado. Honrar pai e mãe é respeitar, dar o respeito devido. Mas se eles te disserem assim, você vai roubar, é só um exemplo, você não precisa obedecê-los daí. Por quê? Porque vai contra a lei de Deus. Nós só devemos obedecer se aquilo que for mandado para nós fazermos não for contra a lei de Deus. Entendido isso, irmãos? Mas o louvor, a gratidão, o amor, a honra deve ser dada para um pai e para uma mãe. E aí tem promessa de bênção, de vida longa. Outros versículos que nos falam de vida longa. Tem que apurar um pouquinho agora para não demorar muito, né? Gui, coloca aí Provérbios 3,16. Provérbios 3,16. Longura de vidas há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Aqui está falando do quê? A sabedoria falando. A sabedoria é quem? A sabedoria é Jesus. Então ele está dizendo, quem me guarda, né, a sabedoria, vai ter vida longa. Provérbios, o mesmo 3, só agora o 1 e o 2. Filho meu, não te esqueças da minha instrução. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Então uma pessoa que vive bastante é bênção de Deus. Mas não significa que aquela que morreu cedo estava em pecado e morreu. Tem casos assim, mas não são todas as pessoas que acontece isso. A pessoa morreu cedo, estava em pecado? Não, chegou a sua hora. A palavra de Deus nos diz que Deus tem contado diante dele todos os nossos dias. Então cada um tem um dia para ir, né? Mas aquele que vai ter longos dias, está tendo um benefício muito grande de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então a vida longa é uma graça, é um presente de Deus para aquele que tem, né, esse privilégio de viver muito. Agora também tem um detalhe, que foi o que eu falei aqui domingo no culto. Irmãos, todos queremos ir para o céu, né? Mas ninguém quer morrer? Então como é que fica a situação? Nós como cristãos temos que desejar não morrer, mas desejar ir para casa. Então se eu morrer hoje, foi o que eu falei domingo, eu vou felicíssima. Porque a irmã Nete está dando glória lá atrás. Por quê? Porque vamos para casa. Mas não significa que nós estamos buscando a morte. Não é isso. Enquanto estamos aqui, fazemos a vontade do Pai e damos graças por cada dia de vida. Mas olhe só. Querer estar com o Pai, o próprio apóstolo Paulo falou, eu gostaria de já estar com Jesus, mas eu sei que ainda preciso estar aqui por causa de vocês. Então, para aqueles que ele estava pregando, ele disse isso. Então é a mesma coisa. Nós estamos aqui, estamos alegres com Deus, satisfeitos com Deus, mas que vai ser muito melhor quando chegar a hora de nós ir para casa. Amém? Ficou entendido isso então? Mas então a longevidade é uma bênção de Deus. O benefício da renovação, agora olha só,
com a longevidade vem a renovação. O que é isso? Versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Olha só, no Salmo não, Isaías capítulo 40, versículo 31, põe aí Isaías 40, 31. Esse versículo aqui é muito conhecido, né? Mas muitos conhecem e não entendem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O que significa isso? Você poderá ter 100 anos, mas você ainda vai estar jovem. Entendido isso? Eu não estou falando das ruguinhas que aparecem, né? Não estou falando do corpo que desaba, mas você vai estar forte. Ou seja, na tua fé, no teu espírito, na tua vontade. E você vai ter força ainda nesse corpo, mesmo que ele já esteja mais envelhecido, vamos usar essa palavra. Olha só, outro exemplo aqui para você entender bem. Esse aqui não é tão conhecido, mas muito importante. Josué 14. Já vamos encerrar, tá, irmãos? Josué 14. Mas hoje nem está tão frio, né? Pelo menos eu não estou achando tão frio. Então, eu não estou maltratando vocês de deixar aí sentadinho. Mas nós já terminamos. Josué 14, versículo 6 até o 11. Calebe recebe Hebrom. Quem que era Calebe, irmãos? Lembram lá dos 12 espias que foram olhar a terra para que eles pudessem invadir? No meio daqueles 12, 10 foram covardes. E Josué e Calebe foram os que ficaram firmes e disseram, nós vamos conseguir. Calebe, então, olha o que aconteceu com ele. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Então Calebe estava falando com Josué e disse, você sabe o que foi falado de nós dois. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Quer dizer, foram covardes, disseram, nós nunca vamos conseguir invadir aquela terra. Mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo, certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. Agora preste atenção aqui, Quando ele foi espiar a terra, ele tinha 40. Agora ele já tem 85. E aí ele diz, ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força. Tanto para a guerra, como para sair e entrar. Então isso aqui é um benefício de Deus. Para quem? Para aqueles que o servem de coração. Você pode já estar com 85, você pode estar com 100, sei lá quantos, mas você vai ter força. Olha o que ele disse ali,
do jeito que era a minha força no dia que eu fui espiar a terra, que eu tinha só 40 anos, ainda é agora. Com 40 anos, então, ele estava forte, mas ele disse, agora eu estou com 85 e continuo com a mesma força. Tanto para a guerra como para sair e entrar. Então, se acontecesse uma guerra naquele momento, Caleb dizia, eu vou para a guerra. E nós, como é que agimos, irmãos? Nós servimos ao Senhor. É claro que a gente entende que tem toda uma diferença daquela época, onde não tinha tanta doença, tanta poluição, para o nosso corpo de hoje. Mas aqui eu não falo nem do físico. A força que Deus nos dá vem pelo Espírito Santo. A alegria do Senhor é a minha força. Amém? Então nós podemos estar beirando os 100, ou beirando os 60, como eu já estou, mas o Senhor nos dá força. Amém? O Senhor nos dá força. A pessoa que não tem Jesus, às vezes com 30 anos já está dizendo, tenho que me aposentar, já estou me entregando. Mas quem tem Jesus, vai adiante. Amém? Então, olha só, um outro benefício do Senhor é a renovação. O Senhor renova a nossa mocidade. O físico pode não aparentar, mas a força no Espírito nós temos. Amém? Então, não se entregue. O Senhor nos dá força. E Caleb, não é muito ensinado isso aqui, né? Caleb tinha essa força e nos dá esse exemplo. A última coisa então, para daí nós orarmos, porque eu não quero passar do horário. O benefício da justiça. Mas olha que isso aqui era assunto para um culto só. Só para uma mensagem dava de falar essa aqui que eu vou falar agora. Mas eu vou procurar falar rápido. Versículo 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. A justiça de Deus, irmãos, a gente sempre fala, a justiça de Deus não falha, né? Deus faz justiça por nós. Eu nem vou ler todos os versículos aqui, mas essa palavra aqui de justiça, quando diz aqui julga todos os oprimidos, nos leva mais para aquela palavra de vingança, julgamento, justiça, vingança. Então tem muita gente que quer fazer vingança com as próprias mãos. Como existe cristão hoje por aí, que quer fazer justiça com as próprias mãos. Fulano de tal fez isso para mim, mas a justiça chega, espere que vai acontecer. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Quem faz justiça é o Senhor. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Você foi oprimido por alguém? Você foi injustiçado? Não queira fazer justiça. Não queira fazer vingança, promover a vingança. Porque senão você não vai ter a bênção de Deus. A bênção de Deus vem quando nós obedecemos a Ele. Então, olha só, vamos ler um versículo aqui para você entender que vingança quem faz é o Senhor. Levítico 19, 18. Eu disse que era o último, mas não é, irmãos. Ainda tem um mais para falar. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, quer dizer, contra as outras pessoas, mas amará o seu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E daí tem vários outros versículos aqui, Provérbios 20, 22, se você quiser conferir. Mas já que está pertinho aí, Gui, vai em Deuteronômio 32, 35. 32, 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé,
porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então esses foram apenas 2 versículos dizendo que a vingança, a justiça, vem do Senhor. Aquilo que fizeram contra você, deixa nas mãos do Senhor. Ele sabe o que faz e quando faz. Porque nós, quando queremos fazer justiça e nos vingar, nós fazemos coisas erradas e na hora errada. E daí dá tudo errado. Então deixa na mão do Senhor, que Ele sabe o que faz. Amém? Agora sim, a última coisa, e vou falar rapidinho. Agora o versículo 17 que nós lemos. Olha só, todo o Salmo 103 tem 22 versículos. Nós falamos só de 7 versículos com esse que vamos falar agora. Então veja como a Bíblia é rica em sabedoria, né? Porque Jesus é a própria sabedoria. Então o versículo 17 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. O que significa isso, meus amados? A misericórdia do Senhor, que nós já falamos o que é, né? Que é ter um miserável junto ao coração. Deus nos tem junto ao coração dele e nós somos miseráveis. Então essa misericórdia dura de eternidade a eternidade. O que eu quero te explicar aqui para nós terminarmos? Às vezes a gente pensa assim: a eternidade vai começar para mim quando eu for para a glória. Não está errado. Mas a Bíblia nos fala não apenas dessa eternidade que está por vir. Existem 2 tipos de eternidade, tá? 2 eternidades, porque senão não diria assim de eternidade a eternidade. Diria apenas a misericórdia do Senhor é eterna. Mas aqui diz de eternidade a eternidade. Então tem 2 eternidades. Qual é a primeira? A eternidade passada. Aquilo que já aconteceu. Aquilo que nós não sabemos quantos anos, quantos milhões de anos levou, porque a Bíblia não nos informa isso, para que o Senhor criasse todas as coisas. Então Deus sempre existiu. Deus é o único ser que é eterno, já falei isso aqui para vocês. Então veja só, a eternidade passada, nós não sabemos quanto tempo Deus levou na eternidade passada para daí criar a terra e criar o ser humano. Mas essa eternidade é uma. E a eternidade futura para nós é outra. Porque para Deus, essa eternidade, a eternidade é uma só. Ele vive na eternidade. Então para Ele é uma só. Mas para nós são 2. A eternidade passada e a eternidade que nós ainda vamos viver com o Senhor. E a eternidade futura, então, que é essa, ela se divide em 2. Como assim, pastora? São 2 eternidades. Mas a futura se divide em 2? Sim, porque tem a eternidade que os salvos vão passar na glória com o Senhor. E tem a eternidade que os não salvos vão passar longe do Senhor. Ficou entendido isso, irmãos? De eternidade a eternidade. 2 eternidades. Mas o Senhor mora na eternidade. Então para Ele não tem essa divisão, mas para nós tem. Então que a nossa eternidade futura seja junto com o Pai. Os salvos vão ter a sua eternidade junto com Deus. Os não salvos vão ter a eternidade separado de Deus no inferno. Então por isso de eternidade a eternidade. Por que eu escolhi esse último versículo aqui para explicar? Porque a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Quer dizer, Deus nunca vai deixar de ser misericordioso. Ele é bom, né? Ele é bom e Ele nunca vai mudar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não vai mudar. Então Ele sempre vai ser misericordioso. Então olhe todos esses benefícios que Ele nos deu aqui. Perdão, cura, redenção, graça e misericórdia, longevidade e renovação nessa longevidade.
E aí a misericórdia dele dura de eternidade a eternidade. Então nunca vai ter fim as bênçãos de Deus. Mas é para aquele que resolve aceitar a Jesus e viver para Ele. Ficou entendida essa mensagem, irmãos? Amém? E eu sei que às vezes eu explico muito, mas isso é mania de professora, então vocês vão me perdoar. Mas, então veja só, a bondade de Deus é eterna. Gui, o último, prometo, Naum 1:7. Naum, capítulo 1, versículo 7. Olha só o que diz. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele... Você confia no Senhor? Então o Senhor te conhece. O Senhor me conhece. O Senhor conhece os que nele confiam. E Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Então, se você está passando problema, dificuldade, não pense que Deus te esqueceu. Ele é a tua força no dia da angústia. Amém?